Os últimos do 6º Exército Alemão se renderam em Stalingrado e 90.000 foram capturados pelos soviéticos. 24 generais saíram das ruínas junto com eles. O marechal de campo Friedrich Paulus, promovido por Hitler na noite anterior por acreditar que nenhum marechal alemão se deixaria capturar vivo, se rendeu no porão de uma loja de departamentos. A maior derrota isolada do exército alemão estava consumada, e em menos de 72 horas o Exército Vermelho já avançava para o oeste. Após Stalingrado não houve um avanço soviético calculado. Foi um avanço brusco. Stalin e os comandantes do Stavka achavam que destruir o 6º Exército havia quebrado a vontade alemã no sul e avançaram com tanta urgência que superaram suas linhas de suprimento. 3 frentes soviéticas, frente de Voronezh, general Philip Golikov, frente sudoeste, general Nikolai Vatutin, e frente sul, general Andrei Eremenko, avançaram juntas para oeste e sudoeste pelas estepes congeladas da Ucrânia. O objetivo deles era destruir totalmente o grupo de exércitos sul-alemão. Se o plano funcionasse, toda a força alemã no sul da Rússia seria encurralada contra o rio Dnieper e o mar de Azov e aniquilada. A guerra na frente oriental estaria terminada. Por 6 semanas parecia promissor. Kursk caiu para os soviéticos em 8 de fevereiro e Belgorod em 9 de fevereiro. Kharkov, quarta maior cidade da União Soviética e importante centro industrial e ferroviário, foi cercada e retomada pelo Exército Vermelho em 16 de fevereiro. As formações alemãs em todo o setor sul estavam em retirada, em alguns casos em colapso. O marechal Erich von Manstein, à frente do recém-renomeado Grupo de Exércitos Sul, gerenciava uma frente de 700 quilômetros com 32 divisões, muitas já enfraquecidas. A matemática da situação era catastrófica por qualquer medida convencional. Para entender por que a catástrofe não ocorreu, é preciso compreender 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é a escala da ambição soviética nessa ofensiva, que era genuína e não exagerada. A Stavka não agia imprudentemente, mas baseava-se em uma avaliação, em grande parte correta, da fraqueza alemã. A segunda é a fragilidade logística específica que acompanhava toda a ofensiva soviética desse período, uma fragilidade que Manstein compreendia e explorava com uma precisão que nenhum outro comandante alemão da guerra demonstrou de forma tão consistente. O plano soviético foi baseado no ímpeto de Stalingrado. A frente do Don, liderada por Rokossovski, destruiu o 6º Exército. A frente de Voronezh, comandada por Golikov, rompeu o 2º Exército húngaro ao norte de Stalingrado, abrindo uma brecha de 300 quilômetros na linha do eixo, sem reservas alemãs ou aliadas para fechá-la. Golikov recebeu ordens para avançar rapidamente e sem pausa sobre Kharkov e Kursk, antes que os alemães formassem novas linhas defensivas. A frente sudoeste de Vatutin avançava em direção ao Dnieper para cortar as rotas de suprimento das forças alemãs ao sul de Kharkov. Se Vatutin alcançasse as travessias do Dnieper em Dnepropetrovsk e Zaporozhye, o grupo de exércitos sul ficaria isolado de sua base de suprimentos. As forças alemãs no bacia do Donetsk e Cáucaso morreriam sem munição ou combustível. A Stavka sabia que o tempo era curto. O degelo da primavera, a Rasputitsa, tornaria as estepes ucranianas intransitáveis por lama em semanas, paralisando operações ofensivas dos 2 lados. Tudo dependia de avançar rápido para cercar antes que o terreno cedesse. Antes de continuar, é preciso definir 4 pontos geográficos, pois tudo depois depende de saber onde estavam. Kharkov fica no nordeste da Ucrânia, aproximadamente 225 quilômetros a sudeste de onde Kursk mais tarde se tornaria famosa. É uma cidade, importante entroncamento ferroviário, com mais de 200.000 habitantes em 1943 após a ocupação. Sua posse definia quem controlava os acessos à bacia do Donetsk. A leste de Kharkov corre o rio Donetsk, linha defensiva que os alemães tentavam manter desde o início do avanço soviético. A sudoeste da cidade está o pequeno entroncamento ferroviário de Lyubotin. Quem controlasse Lyubotin controlava a única rota de saída viável de Kharkov para o sudoeste. E bem a oeste, às margens do próprio rio Dnieper, fica Zaporozhye, o quartel-general do Grupo de Exércitos Sul e o local das pontes que abasteciam todas as formações alemãs que operavam no sul. Esses 4 pontos, Kharkov, o Donetsk, Lyubotin e Zaporozhye, são a arquitetura de toda essa batalha. Eles explicam todas as decisões de cada comandante dos 2 lados entre fevereiro e março de 1943. Outra questão precisa ser estabelecida desde o início. Enquanto os exércitos soviéticos avançavam em direção a Kharkov em janeiro e fevereiro de 1943, a inteligência soviética ao mesmo tempo falhava em detectar algo que mudaria tudo. 3 divisões da Waffen-SS, a Leibstandarte SS Adolf Hitler,
a 2ª Divisão SS das Reich e a 3ª Divisão SS Totenkopf estavam descansando e se reestruturando na França desde a primavera de 1942. Elas foram castigadas nas batalhas de inverno de 1941 a 1942, retiradas da linha de frente, reconstruídas e reequipadas. No início de 1943, elas estavam com o efetivo completo, abastecidas e com a experiência de combate que apenas veteranos que sobreviveram a um inverno catastrófico anterior possuíam. Os alemães reuniram-nas pela primeira vez como Corpo Panzer da SS, sob comando do SS Obergruppenführer Paul Hauser, e as enviaram de trem para o leste. Eles chegaram a Kharkov no início da Operação Estrela, ofensiva soviética para retomar a cidade. A inteligência soviética concluiu que a Wehrmacht recuava para o Dnieper e informou isso ao comando. A Stavka acreditou. O corpo SS era invisível no panorama da inteligência soviética até que suas formações já estavam em contato. Essa falha da inteligência soviética foi o que tornou todo o resto possível. No início de fevereiro de 1943, o corpo Panzer SS tinha cerca de 20.000 homens, estando em clara desvantagem numérica em alguns setores. O general Philip Golikov tinha 200.000 soldados sob seu comando contra os 50.000 do general Hubert Lanz defendendo Kharkov e seus acessos. Meses de ofensivas contínuas reduziram as divisões de fuzileiros soviéticas para 4.000 homens ou menos. A superioridade numérica deles na linha de frente era indiscutível. Golikov ordenou que 3 de seus 5 exércitos avançassem sobre Kharkov. O 40º Exército do tenente-general Kirill Moskolenko avançaria pelo norte rumo a Belgorod, depois viraria para o sudoeste para cercar Kharkov. O 69º Exército do tenente-general Mikhail Kazakov, recém-formado, avançaria pelo leste e estabeleceria cabeças de ponte na outra margem do Donets, e o mais forte dos três, o 3º Exército de Tanques do tenente-general Pavel Rybalko, com 4 corpos de tanques, 4 divisões de fuzileiros e artilharia de apoio, cruzaria o Donets ao sul de Kharkov e completaria o cerco por baixo. Os 3 exércitos deveriam se reunir em Lyubotin, entroncamento ferroviário a sudoeste da cidade. Tomando Lyubotin, a guarnição alemã em Kharkov não teria como fugir. Em 6 de fevereiro de 1943, na neve profunda a leste do rio Donets, perto da vila de Malinovka, o major Kurt Meyer, do batalhão de reconhecimento Leibstandarte, observava uma coluna soviética avançando para o oeste em direção à sua posição camuflada. Meyer havia sido enviado para o outro lado do rio para cobrir a retirada dos remanescentes das 298ª e 320ª divisões de infantaria alemãs, formações que haviam sido devastadas pelo avanço soviético. O que ocorreu em Malinovka naquela manhã mostrou como a Wehrmacht estava naquele setor. Aproximadamente 1.400 sobreviventes das 2 divisões passaram pela posição nas horas antes do amanhecer. Homens com dedos das mãos e pés pretos de congelamento, corpos enrolados em cobertores e trapos em vez de uniformes, rostos encovados pelo frio e fome. Eles não se pareciam com os soldados que marcharam para o leste em 1941, mal pareciam soldados. Os semi-lagartas e canhões de assalto de Meyer estavam ocultos em uma floresta elevada a leste da vila, motores desligados e tripulações ordenadas a manter posição sem atirar. O terreno elevava-se da estrada até as posições alemãs, permitindo aos artilheiros de Meyer atirar livremente em qualquer coisa que cruzasse o vale abaixo. A coluna soviética avançava confiante, após semanas de progresso e enfrentando apenas oposição em desintegração. T-34 e tanques pesados KV-2 avançavam à frente da coluna, em posição desenfiada na leve inclinação, pareciam enormes contra o branco da neve. A infantaria soviética de uniforme marrom avançava atrás dos blindados, usando-os como cobertura. A coluna avançava sem batedores nos flancos, sem reconhecimento à frente e sem a cautela tática que um exército esperando resistência séria adotaria. Esse exército já não esperava resistência séria. Meyer posicionou oficiais com rádio ao redor do perímetro alemão oculto e mantinha contato constante com cada um. Enquanto a coluna soviética avançava para o oeste, relatórios via rádio confirmavam sua direção, velocidade e composição. Meyer permitiu que se aproximassem. Ele queria que toda a coluna entrasse na zona de morte antes de iniciar a emboscada, decisão que exigia sangue frio e total confiança no disfarce e na imobilidade da tripulação em cada veículo. Na floresta acima da estrada, homens esperavam por horas em temperaturas negativas, imóveis, sem vapor de respiração visível ou som de botas no chão de metal. A coluna avançava enquanto Meyer registrava o que via. Soldados soviéticos, embriagados pela vitória, marchavam rumo ao que ele chamou de sua sentença de morte. Ele permitiu que eles chegassem a 150 metros. A ordem para atirar acionou simultaneamente todas as armas na linha de emboscada.
Projéteis de canhões antitanque e de veículos blindados atingiram a coluna de várias direções, a distâncias em que até um artilheiro mediano acertaria. Os tanques soviéticos, que avançavam livremente, pararam de repente na neve soltando fumaça. Alguns explodiram assim que os projéteis atingiram seus sistemas de combustível. Outros começaram a queimar devagar, com as tripulações já mortas ou presas. A infantaria soviética que seguia os blindados ficou exposta, sem cobertura e sob fogo de posições que não tinham visto nem conseguiam identificar. Mayer escreveu depois que a colheita da morte foi horrenda. 17 alemães foram mortos ou feridos, 250 soldados soviéticos morreram na neve em Malinovka. Vários tanques arderam durante toda a manhã. Foi, como Mayer entendeu, nada mais do que uma ação de retardo contra forças muito superiores, um único batalhão contra os elementos de ponta de toda uma frente, mas isso demonstrou com absoluta clareza que a Leibstandarte havia chegado e que a confiança que vinha levando as formações soviéticas para o oeste sem precaução tática começaria a lhes custar caro. Mais ao norte, ao longo do Donetsk, onde o peso do 69º Exército de Kazakov era sentido, 2 regimentos da 2ª Divisão SS das Reich travavam outro tipo de batalha. O Regimento Deutschland, do coronel Heinz Harmel, defendia uma frente de 30 quilômetros a leste do rio contra o avanço soviético. Essa frente exigia 3 vezes mais homens do que Harmel tinha. Seus granadeiros estavam no limite do que uma linha defensiva podia suportar. Em certos setores, as posições ficavam a 50 ou 100 metros de distância, ligadas apenas por rádio e pela certeza de que o vizinho ainda vivia e lutava. Em 5 de fevereiro, o SS Obersturmbannführer Otto Kums, do regimento Führer, o mesmo regimento que havia sido reduzido a 35 homens em Rjev no ano anterior, reconstruído e retornado à frente, entrou em ação no flanco esquerdo de Harmel. A 181ª Divisão de Fuzileiros Soviética pressionava os alemães quando Kums, em vez de apenas resistir, lançou um ousado contra-ataque em 6 de fevereiro. Ele empurrou a 181ª Divisão de Fuzileiros 8 quilômetros para trás, obrigando os soviéticos a gastar o dia seguinte recuperando o terreno conquistado, em vez de avançar. Foi um sucesso local em uma situação que só piorava, alcançado a um custo que o regimento só suportaria uma vez. O terceiro exército de tanques de Rybalko era o mais perigoso entre as 3 forças soviéticas que avançavam para Kharkov e causava problemas desde o primeiro contato. No flanco direito do avanço de Rybalko, o 15º Corpo de Tanques do Major-General Vyakopsov atacou o regimento Deutschland de Harmel em forte combate por Veliki Berluk. Relatórios divisionais soviéticos enviados ao quartel-general do exército naquele dia registraram um regimento da 184ª Divisão de Fuzileiros enfrentando tanques e infantaria motorizada, indicando contato e resistência, mas por muito pouco. O regimento Kums der Führer entrou na luta ao mesmo tempo, permitindo que Harmel contra-atacasse a 48ª Divisão de Fuzileiros Guarda Soviética em vez de só absorver a pressão soviética. Os 2 comandantes de regimento alemães atuavam juntos conforme o treinamento das Reich, compartilhando informações, dividindo riscos, usando movimentos alheios para obter vantagens locais. Os números gerais não justificavam, mas no fim, os números falaram, como sempre. Em 8 de fevereiro, a das Reich usou seus tanques Tigre recém-chegados em um ataque em Veliki Burluk, mas a ação terminou mal. O reconhecimento pré-batalha falho levou a Companhia Tigre a avançar sem aviso para posições preparadas de canhões antitanque soviéticos. O SS Hauptsturmführer Hofgrader, comandante da Companhia Tigre, foi morto nos primeiros minutos do confronto. 8 tanques foram destruídos ou imobilizados antes da interrupção do ataque. Os tanques Tigre eram os blindados mais poderosos da frente oriental. Podiam ser destruídos se houvesse canhões antitanque e aviso prévio. Belgorod caiu para o 40º Exército de Moskolenko em 9 de fevereiro. Esse foi o evento que quebrou a posição das Reich no Donetsk. Belgorod fica a 64 quilômetros ao norte de Kharkov, com Moskolenko em Belgorod, o 69º Exército de Kazakov avançando pelo leste e o 3º Exército de Tanques de Rybalko, já do outro lado do Donetsk, ao sul. Os regimentos Deutschland de Harmel e der Führer de Kums, ambos a leste do rio, estavam prestes a ser flanqueados pelos 2 lados. O general Lance mandou os 2 regimentos recuarem imediatamente para o outro lado do Donetsk. Eles recuaram em ordem, mas essa retirada eliminou a única defesa alemã coesa nas aproximações a leste de Kharkov. O exército de Rybalko agora podia iniciar a travessia de assalto do rio para preparar o cerco pelo sul. Em 10 de fevereiro, o plano soviético em torno de Kharkov já era claro. A divisão Grossdeutschland defendia o norte contra Moskolenko.
A linha do Major-General Walter Hornlein estava tão esticada que ele segurava uma frente a 40 quilômetros a oeste da cidade, com uma divisão que tinha apenas 31 tanques operacionais no início da campanha, mais da metade precisando de reparos antes de lutar. Hornlein distribuiu seus batalhões numa linha que exigia 3 vezes mais infantaria do que ele tinha para manter continuamente. Ele compensou concentrando seus panzers disponíveis como uma reserva móvel e os enviando para qualquer ponto da linha que estivesse sendo mais pressionado. Um método eficaz só quando havia tempo para agir entre emergências, deixando os outros pontos da linha dependentes dos homens nas posições, sem apoio. A Das Reich e a Leibstandarte cobriam as aproximações orientais, reposicionando seus regimentos pelo Donetsk em retirada sob combate, ganhando tempo contado em horas, não em dias. O batalhão de reconhecimento da Grossdeutschland, no flanco direito da divisão, já havia sido forçado a recuar para o canto nordeste de Kharkov pelo avanço de Moskolenko. Os subúrbios do norte da cidade já estavam em contato, enquanto ao sul, a cavalaria e os tanques de Ribalco cruzaram o Vale Munjar rumo a Lyubotin. O 6º Corpo de Cavalaria da Guarda do Major-General S. Visokolov realizou o cerco pelo sul. Lyubotin fica na principal linha ferroviária que segue para sudoeste de Kharkov, rumo a Poltava. Essa não era apenas a principal rota de fuga para a guarnição caso a cidade se tornasse insustentável, mas também a artéria de suprimentos por onde munição, combustível e reforços vinham chegando aos defensores da cidade desde o início da ofensiva soviética. Os cavaleiros de Sokolov avançaram pela neve, que travava veículos com rodas e atrasava os de lagartas. Se Sokolov chegasse a Lyubotin antes dos alemães fecharem a brecha, não haveria corredor de fuga, linha de suprimentos ou retirada. As forças alemãs em Kharkov ficariam isoladas. O corpo Panzer da SS, essencial para o contra-ataque de Hitler, deixaria de existir como uma formação coesa. Em 12 de fevereiro, Ribalco atacou toda a frente. O 15º Corpo de Tanques e 2 divisões de fuzileiros avançaram de sua cabeça de ponte em Petchened em direção a Kharkov pelo leste. O 12º Corpo de Tanques moveu-se de Chugiev, sudeste, em direção à cidade. A cavalaria de Sokolov continuou seu amplo movimento em arco ao sul da cidade rumo a Lyubotin. No sul, o batalhão de motociclistas da Das Reich, liderado pelo coronel Jakob Fick, chegou à vila de Novaya Vodolaga, localizada na rota de suprimentos de Sokolov, e atacou imediatamente. Fick expulsou os soviéticos de Novaya Vodolaga em 12 de fevereiro. Um contra-ataque soviético retomou a cidade. No dia seguinte, Fick atacou de novo, agora com tanques da Das Reich e Leibstandarte, e manteve o controle da cidade. O 6º Corpo de Cavalaria da Guarda de Sokolov não completaria seu cerco. O batalhão fechou a porta que selaria o destino de Kharkov com suas últimas forças, enquanto a situação geral piorava a cada hora. Em 13 de fevereiro, o 15º Corpo de Tanques de Kopsov combatia os granadeiros da Leibstandarte pelo distrito industrial leste de Kharkov, lutando prédio por prédio. O 12º Corpo de Tanques de Zenkovich ainda estava se aproximando pelo sudeste, a 10 quilômetros da periferia da cidade. As tropas de Moskolenko, avançando pelo norte, já tinham alcançado o nordeste da cidade, ameaçando a posição da Grossdeutschland. Em 13 de fevereiro, a última divisão do Corpo Blindado da SS de Hauser-Totenkopf desembarcou em Poltava, a 140 quilômetros a sudoeste de Kharkov. Ela não chegaria à batalha a tempo de mudar o resultado desta fase. Adolf Hitler havia ordenado que Kharkov fosse defendida até o último homem. O general Lanz havia repassado a ordem. Paul Hauser recebeu a ordem e consultou seu mapa de situação. Paul Hauser era um dos comandantes mais experientes da Waffen-SS, um ex-oficial general prussiano que havia construído as divisões de combate da SS do zero e comandado a Das Reich durante o pior do inverno de 1941 a 1942 antes de ser promovido ao comando de corpo de exército. Ele sabia diferenciar uma posição pela qual valia a pena morrer de outra que só causava mortes. O que viu em 14 de fevereiro era claro. O comandante Val, que assumiu a Das Reich do doente Kepler em 10 de fevereiro, informou que a divisão não tinha mais reservas para os vários rompimentos ocorridos nas linhas ao longo do dia. O regimento Deutschland de Harmel, que defendia as aproximações orientais da cidade contra as divisões de fuzileiros de Kazakh, já não tinha força suficiente para manter uma frente defensiva coerente. Não era uma retirada em combate nem planejada para uma linha secundária. O regimento tinha homens para manter posições ou se mover, mas não para ambos simultaneamente. O corredor sudoeste por Lyubotin estreitava-se rapidamente com o avanço do 5º Corpo de Tanques da Guarda de Kravchenko pelo noroeste e a cavalaria de Sokolov pelo sul. Se Hauser obedecesse à ordem de Hitler, o corpo Panzer da SS seria destruído dentro da cidade. Não haveria resgate, não havia reservas.
A única formação útil desse setor da frente oriental deixaria de existir nas ruínas de uma cidade que as forças soviéticas manteriam por semanas até o contra-ataque alemão retomá-la. Hauser ordenou a retirada. Ele ordenou que Wahl iniciasse uma retirada ordenada em direção ao corredor sudoeste à noite. Quando Lanz recebeu a notícia e revogou a ordem, o regimento Deutschland de Harmel já iniciara a retirada de suas posições no leste de Kharkov. O movimento não pôde ser revertido sem isolar os elementos avançados do regimento na cidade, sem meios de extração. Hauser cancelou sua ordem por escrito. Ele percebeu que o movimento já ocorria e que cancelar não mudaria nada. Depois, afirmou não ver sentido em transformar a cidade em outro Stalingrado. Segundo alguns relatos do pós-guerra, ele foi acusado de agir pelo prestígio da SS para evitar a ignomínia de ver o corpo destruído diante do tribunal. Os registros operacionais do Corpo Panzer, da SS e do 4º Exército Panzer contradizem a suposta tentativa de conquistar o favor de Hitler ao reconquistar a cidade. Os registros do corpo mostram um comandante que recuou quando essa era a única opção racional, preservando a força que depois recapturaria a cidade e destruiria 5 exércitos soviéticos. Em 15 de fevereiro, as forças soviéticas ao redor de Kharkov intensificaram ataques simultâneos. O 12º Corpo de Tanques de Zenkovich e a 62ª Divisão de Fuzileiros Guardas irromperam no quadrante sudeste da cidade e enfrentaram os granadeiros da Leibstandarte em combate direto. O 15º Corpo de Tanques de Kopsov seguiu lutando pelo distrito industrial ao norte. O 69º Exército de Kazakov enviou 3 divisões de fuzileiros contra o regimento Deutschland de Harmel, que tentava sair pelo corredor sudoeste restante. O 5º Corpo de Tanques da Guarda de Kravchenko, no flanco distante do exército de Moskalenko, avançava pelo noroeste em direção a Lyubotin, ameaçando fechar o corredor. Hauser ordenou a Harmel ao meio-dia que conduzisse o Deutschland pelo sudoeste sem aguardar novas ordens. Os tanques alemães e canhões de assalto deixados para trás em posições de retaguarda emboscaram as formações soviéticas que perseguiam a retirada e destruíram 15 tanques soviéticos nesse processo. A última unidade alemã a sair da cidade pelo sudoeste foi o batalhão de canhões de assalto da Grossdeutschland, cobrindo a retirada dos granadeiros em seus semi-lagartas, enquanto a infantaria soviética avançava por 3 lados. Em 16 de fevereiro, o Exército Vermelho assegurou Kharkov pela segunda vez desde o início da guerra. Hitler demitiu Lanz e o substituiu pelo general Werner Kempf. O destacamento de exército Lanz passou a ser chamado Destacamento de Exército Kempf. Kharkov estava perdida. O corpo Panzer da SS sobreviveu. Em breve saberiam qual desses fatos era mais importante. Na tarde de 17 de fevereiro, Adolf Hitler chegou de avião ao quartel-general de Manstein, em Zaporozhye, no rio Dnieper. Ele trouxe o general Alfred Jodl, o general Kurt Seitzler, seu cozinheiro e oficiais do Estado-Maior. Suas visitas aos quartéis-generais dos comandantes em campo eram raras em qualquer circunstância. A ocasião específica era sua fúria pelo abandono de Kharkov contra ordens diretas. Ele veio confrontar Manstein e impor sua solução em uma frente que desmoronava em tempo real. Em Zaporozhye, ele não encontrou um homem em pânico. Manstein tinha um mapa da situação aberto à sua frente e uma proposta já formada. Ele expôs tudo com a frieza e clareza que o diferenciava de outros comandantes alemães. Um contra-ataque imediato a Kharkov, explicou, seria inútil, pois a cidade não era o objetivo. O objetivo era destruir as forças soviéticas que a haviam tomado. Formações que agora haviam avançado 300 quilômetros além de suas linhas de suprimento, esgotado suas reservas de combustível, consumido sua munição e continuavam avançando apenas pelo impulso e otimismo. Manstein afirmou a Hitler que conseguiria destruir essas forças, mas não atacando Kharkov diretamente. Ele poderia deixar as pontas de lança soviéticas avançarem mais a oeste enquanto suas forças blindadas atacavam seus flancos expostos pelo sul. Ele só retomaria Kharkov quando as forças defensoras estivessem exaustas em campo aberto. Hitler resistiu. Ele foi a Zaporozhye para exigir a retomada da cidade, não para ouvir defesa de nova retirada. As reuniões duraram 3 dias. Manstein depois disse que o diálogo foi exaustivo, mas não por causa das exigências físicas de comandar no campo. Debater com um chefe de Estado que vê na perda de uma cidade o colapso moral do esforço de guerra alemão, enquanto tentava, ao mesmo tempo, explicar a geometria operacional para alguém cujo entendimento de guerra móvel se limita apenas ao mapa que está olhando, exige um tipo específico de paciência. Manstein tinha essa paciência. Ele continuava voltando ao mapa. Ele seguia apontando os flancos soviéticos expostos e explicava que as forças avançando ao Dnieper estavam exaustas, algo que seus comandantes não percebiam. Então, em 19 de fevereiro, enquanto a discussão ainda acontecia, tanques soviéticos do 25º Corpo de Tanques apareceram nos arredores de Zaporozhye. Hans Bauer, piloto de Hitler, relembrou o momento com precisão. No terceiro dia, ao descer para o café da manhã, foi informado que blindados soviéticos romperam perto de Dnepropetrovsk
e avançavam pela estrada principal até Zaporózhia e ao campo de aviação onde estava a aeronave de Hitler. Bauer avaliou as defesas do aeroporto como inadequadas. Não havia artilharia nem armas antitanque. Todas as forças disponíveis foram reunidas para segurar o perímetro, mas se os tanques soviéticos alcançassem a pista, chegariam sem oposição séria. O Focke-Wulf Condor de Hitler estava no pátio. O Führer do Terceiro Reich estava em uma cidade sem defesas, com blindados soviéticos a menos de 30 quilômetros. O general Stahel, após se encontrar com Hitler no dia seguinte, notou que o Führer ficou assustado com a aproximação dos blindados soviéticos. Hitler mandou destruir as unidades inimigas de imediato. Manstein já havia iniciado o contra-ataque alemão antes mesmo de Hitler sair de Zaporózhia. Ele partiu em 19 quando as pontas de lança soviéticas do lado de fora da janela finalmente o convenceram que o homem do mapa estava certo. A discussão acabou. Manstein tinha liberdade operacional. Manstein chamou seu conceito de rochade, o movimento do roque no xadrez em que o rei e a torre trocam de posição. O jogador costuma usar essa manobra para proteger o rei e liberar a torre, a peça mais móvel, para um ataque profundo. A estratégia de Manstein era transferir o primeiro e quarto exércitos Panzer da direita para a esquerda, fazendo-os avançar como uma enorme torre blindada através da frente do avanço soviético e contra os flancos das pontas de lança soviéticas avançadas, sem atacar Kharkov diretamente. Primeiro, ele destruiria as formações que a dominaram e, depois delas eliminadas, a cidade seria retomada naturalmente. Para entender por que a rochade funcionou, é preciso saber o que ocorreu com as formações soviéticas que atacavam. O Grupo Móvel Popov, ponta de lança blinda da frente sudoeste de Vatutin, formado por 4 corpos de tanques sob comando do tenente-general Markian Popov, avançou 300 quilômetros em 10 dias. Ele havia cruzado o Donetsk, libertado várias cidades ucranianas e alcançado a cidade de Senelnikovo, a apenas 32 quilômetros das pontes do Dnieper em Dnepropetrovsk. Suas tripulações estavam justificadamente orgulhosas do que haviam conquistado, mas fizeram isso a um custo que tornava impossível qualquer avanço adicional. Quando o contra-ataque alemão começou em 19 de fevereiro, o Grupo Móvel Popov tinha cerca de 50 tanques operacionais em 4 corpos. O restante quebrou, foi destruído ou ficou sem combustível. As colunas de suprimentos, essenciais para o avanço, estavam a centenas de quilômetros atrás, enfrentando estradas transformadas em lama e gelo pelo movimento de milhares de veículos. Os 4 corpos de tanques de Popov, que deveriam ter centenas de tanques, estavam parados no local. A 4ª Frota Aérea, comandada pelo Marechal Wolfram von Richthofen, aumentou suas surtidas de 350 por dia em janeiro para 1000 por dia em fevereiro, atacando as colunas soviéticas com efeito devastador. Os Stuka atacaram as posições de Popov e as colunas avançadas do 6º Exército de Karatonov de forma metódica. Os Stukas não precisavam ser precisos quando os alvos eram colunas de veículos estendidas ao longo de estradas abertas na estepe, e os alemães tinham uma vantagem adicional que determinou o resultado antes mesmo dos Panzers dispararem um tiro. Desde 12 de fevereiro, a inteligência de sinais alemã já havia decifrado os códigos da frente sudoeste soviética. Manstein e sua equipe liam quase em tempo real as mensagens operacionais de Popov e Vatutin. Eles sabiam para onde as formações soviéticas iriam, o que atacariam e onde os intervalos entre unidades eram maiores. Os soviéticos achavam que os alemães recuavam para o Dnieper. Já os alemães sabiam o que seus rivais pensavam e onde iriam focar. Havia total assimetria de informação. Das Reich avançou para o sul a partir de sua área de concentração perto de Krasnograd em 20 de fevereiro. Totenkopf chegou 2 dias depois de Poltava e logo atacou ao seu lado, ampliando a brecha no flanco esquerdo soviético. O avanço das Reich não foi uma ação cautelosa de sondagem. Os regimentos de Panzergrenadiers da divisão e os blindados de apoio avançaram rapidamente através de posições soviéticas que já estavam se desintegrando, unidades cujo combustível havia acabado, cuja munição estava esgotada e cujos comandantes recebiam ordens contraditórias de um quartel-general que já não tinha uma visão clara da batalha. Os grupos de combate da SS cortaram as linhas de suprimento que abasteciam as pontas de lança soviéticas e avançaram ao norte, aumentando o caos atrás das posições avançadas do inimigo. Em 23 de fevereiro, o 48º Corpo Panzer uniu-se ao ataque pelo oeste, cercando as forças soviéticas entre 3 forças blindadas alemãs convergentes. A leste, o 1º Exército Panzer avançou ao norte para isolar o Grupo Móvel Popov pelo sul, enquanto o 4º Exército Panzer de Hoth foi ao nordeste para completar o cerco. Os avanços convergentes cercaram as forças soviéticas. As baixas alemãs foram mínimas, enquanto os soviéticos perderam quase todos os tanques e muitos homens. Quando o contra-ataque alemão chegou, uma unidade após a outra já estava ficando sem combustível.
A quarta frota aérea, comandada pelo marechal de campo Wolfram von Richthofen, aumentou suas surtidas diárias de 350 em janeiro para 1000 em fevereiro, atacando sistematicamente as colunas soviéticas. Os Stuka bombardearam as posições paradas de Popov e as longas colunas de veículos do 6º Exército de Karatonov nas estradas das estepes. As colunas soviéticas em campo aberto estavam sem saída. Os Stukas atacaram de uma ponta a outra. Em 24 de fevereiro, a Das Reich, a Totenkopf e a 6ª Divisão Panzer cercaram e destruíram o 25º Corpo de Tanques. O 25º era a unidade mais avançada do exército de Vatutin, chegando a 32 quilômetros das pontes do Dnieper, com patrulhas que acreditavam estar prestes a atravessar o rio. Com o cerco alemão fechado, o 25º Corpo de Tanques não podia lutar ou se mover, pois o combustível havia acabado. As tripulações instalaram explosivos nos motores, incendiaram o que era possível e seguiram a pé. O 25º Corpo de Tanques, após percorrer 300 quilômetros em 10 dias, retornou a pé às linhas soviéticas pelo inverno ucraniano, deixando tudo para trás. O próprio Popov foi ferido e capturado. A ponta de lança blindada que quase havia tomado as pontes do Dnieper foi eliminada como força de combate em 72 horas. O 4º Exército Panzer de Hoth destruiu o 6º Exército de Karatonov nos 5 dias seguintes. O 6º Exército Soviético, avançando para o Dnieper à esquerda de Popov, foi cercado pelos corpos Panzer alemães em campo aberto, com flancos expostos e suprimentos cortados. A destruição foi metódica. Unidades soviéticas que resistiram foram cercadas, as que recuaram foram alcançadas pelos blindados alemães mais rápidos. Na última semana de fevereiro, a frente sudoeste recuava para o Donetsk. As forças de Vatutin perderam quase 2 exércitos e o restante fugia para o leste, mas a Stavka não havia acabado. Em 22 de fevereiro, preocupado com a rápida reviravolta alemã, Golikov enviou o 3º Exército de Tanques de Rybalko ao sul para atacar forças alemãs em Krasnograd e ajudar o restante do 6º Exército. Essa decisão completou a armadilha de Manstein. O exército de Rybalko, já bastante reduzido após 6 semanas de ofensivas contínuas, tinha corpos do tamanho de divisões. No melhor cenário, sua situação de suprimentos era igual à de Popov antes. Os alemães atacaram. O exército agora avançava contra o flanco de um corpo Panzer da SS que estava no mais alto ritmo operacional de toda a campanha. Das Reich e Totenkopf atacaram as formações de Rybalko sem demora. O 3º Exército de Tanques foi o principal adversário de Manstein no avanço soviético sobre Kharkov em fevereiro, quase cercando a cidade pelo sul. No início de março, lutando ao sul da cidade em vez de dentro dela, virou alvo das mesmas divisões que perseguia 7 semanas antes. O resultado era certo desde o contato inicial. O 15º Corpo de Tanques de Kopsov, à frente do socorro de Rybalko, foi cercado e destruído. Kopsov, que lutou no distrito industrial de Kharkov em fevereiro e enfrentou os granadeiros da Leibstandarte nos subúrbios orientais da cidade, agora estava preso em campo aberto. Com flancos expostos e suprimentos cortados, lutava contra as mesmas divisões da SS que perseguia. O 12º Corpo de Tanques de Zenkovich recuou combatendo para o noroeste, evitando o pior do cerco, mas perdeu quase todos os blindados restantes. Em 5 de março, o 3º Exército de Tanques havia passado totalmente para a defensiva e estava construindo uma nova linha voltada para o sudoeste, desde Novaya Vodolaga, a vila que o batalhão de motociclistas da Das Reich lutou para manter em fevereiro, até a cidade de Otyochaye. A força enviada para resgatar o 6º Exército Soviético também foi destruída. Rybalko reconstruiu e comandou o 3º Exército de Tanques até Berlim, porém o exército que chegou lá em 1945 não era o mesmo que foi destruído perto de Kharkov na primavera de 1943. A destruição das pontas de lança soviéticas abriu uma brecha ao sul de Kharkov, que nem Golokov nem Vatutin tinham forças para fechar. Entre 1º e 5 de março, o 4º Exército Panzer e o Corpo Panzer da SS percorreram 80 quilômetros e se posicionaram a 16 quilômetros ao sul de Kharkov. Em 6 de março, a Leibstandarte criou uma cabeça de ponte sobre o rio Mosh, abrindo o caminho para a cidade pelo sul. Manstein alcançou as condições para a reconquista prometida a Hitler em Zaporozhye. As forças soviéticas que tomaram Kharkov em fevereiro foram destruídas ou expulsas, e os acessos à cidade estavam abertos. O assalto à cidade podia começar. Em 7 de março, com o degelo da primavera próximo e a janela operacional se fechando, Manstein ordenou o avanço direto sobre Kharkov, em vez do cerco pelo norte previsto em suas ordens formais. Ele sabia que os combates de rua seriam brutais e causariam ao corpo Panzer da SS baixas que não poderia repor totalmente antes do verão. Ainda assim, deu a ordem.
O terceiro exército de tanques de Ribalco, seriamente castigado e reforçado pelo primeiro e segundo corpo de tanques da guarda e 4 divisões de fuzileiros, era a força soviética remanescente em torno da cidade, aguardando. A cidade foi preparada para a defesa durante 3 semanas de ocupação soviética e os homens de Ribalco aproveitaram esse tempo. A formação de assalto que se aproximou de Kharkov em 11 de março refletia tanto a força quanto a audácia característica do corpo Panzer da SS. Das Reich, agora sob comando do Kampfgruppe Harmel, centrado no regimento Deutschland de Heinz Harmel, atacou pelo oeste rumo à principal estação ferroviária da cidade. A Leibstandarte, avançando pelo norte em vários Kampfgruppen nomeados de acordo com seus comandantes, Krass, Sandig, Hansen, Witt, Meyer, atacou simultaneamente os subúrbios do norte. Totenkov cobriu o noroeste para impedir reforços ou fuga soviética. Cada Kampfgruppe recebeu uma estrada específica como eixo de ataque. Cada um tinha seu próprio apoio blindado, seu próprio elemento de engenharia, seus próprios observadores de artilharia. A força disponível para Manstein nesse ataque não era o mesmo corpo fresco e confiante que viera da França em janeiro. Era uma formação que lutou por 7 semanas, sofreu milhares de baixas e operava em condições que o degelo da primavera tornava mais difíceis a cada dia. A lama começava e as estradas antes firmes para blindados em janeiro e fevereiro estavam amolecendo. Manstein aproveitou bem a breve janela de tempo. Das Reich entrou nos subúrbios ocidentais de Kharkov em 11 de março e logo encontrou as primeiras defesas da cidade. Após penetrar no distrito de Zaliutino, os elementos avançados foram completamente parados por uma vala antitanque profunda que havia sido cavada ao longo de toda a aproximação oeste e estava guarnecida por fuzileiros soviéticos, canhões antitanque e blindados entrincheirados. A vala podia ser atravessada, mas cruzá-la sob fogo exigia engenheiros, armas de apoio e tempo, tudo isso custando vidas. O ataque estagnou nos acessos ocidentais à tarde. Em cada viela e pátio atrás da vala, equipes soviéticas de metralhadoras e canhões antitanque ajustaram seus campos de tiro durante 3 semanas de ocupação. Cada edifício foi preparado como ponto forte, com aberturas nas paredes inferiores, posições de tiro nas janelas superiores e armas antitanque em ângulos que cobriam as ruas, protegendo as equipes do fogo direto. Os defensores soviéticos que esperavam dentro desses edifícios tinham a vantagem psicológica específica de homens que sabem exatamente o que estão defendendo e exatamente de onde os atacantes devem vir. Os soldados alemães só descobriam o que os esperava em cada janela ao se aproximarem dos edifícios. Um soldado alemão avançando pelas ruas de Kharkov em março de 1943 estava enfrentando um problema que se repetia em cada cruzamento. O Panzer podia destruir a posição da metralhadora à sua frente. Ele não via a posição no prédio atrás, o atirador no andar superior à esquerda, nem o canhão antitanque escondido no pátio 3 prédios à frente. A cidade desmontava formações em partes menores. Tanques sem infantaria eram destruídos por armas de combate aproximado, disparadas de posições inalcançáveis pelo canhão principal. A infantaria sem tanques era abatida por armas pesadas e precisava do apoio de blindados. A solução era atuar em conjunto, a distâncias medidas em metros, limpando cada prédio antes de passar ao próximo. Dedicando o tempo que a limpeza exigia, apesar da pressão da cadeia de comando, com o tempo a força alemã nas ruas se dividiu em grupos menores, em tamanho de companhia, apoiados por 2 ou 3 panzers, cada um responsável por um eixo de avanço em uma rua. Metralhadoras soviéticas estavam por toda parte. Tanques se escondiam em vielas e pátios. A artilharia disparava pelas ruas, quase ao máximo, derrubando fachadas sobre os defensores no interior. Engenheiros acompanhavam cada grupo, abrindo passagens nas paredes internas para permitir a movimentação entre prédios sem voltar à rua. Não era guerra de tanques. Mal podia ser considerada uma guerra de infantaria no sentido tradicional. Era um exercício de limpeza de prédios sob fogo contínuo, e cada prédio custava vidas. Na noite de 11 para 12 de março, um destacamento da Das Reich cruzou a vala antitanque por um ponto fraco, surpreendendo os soviéticos e abrindo espaço para a passagem de tanques. Os defensores foram empurrados para trás por blindados e granadeiros na escuridão, perdendo a posição antes que os comandantes soviéticos percebessem a extensão da penetração alemã. Na manhã de 12 de março, a Das Reich já havia estabelecido uma posição no setor oeste da cidade, permitindo o avanço de sua força blindada. A divisão avançou em direção à estação ferroviária principal no oeste do centro, lutando quarteirão a quarteirão com o mesmo método exaustivo. Suprimir, romper, limpar, avançar. Contra-ataques soviéticos foram lançados de várias direções, à medida que a coluna alemã penetrava mais fundo, cada um exigindo que os elementos da linha de frente se virassem e lutassem antes de poderem continuar avançando.
As forças de Harmel chegaram à estação ferroviária e a asseguraram, sendo essa a penetração mais profunda que a das Reich faria no interior de Kharkov, e o ponto onde a ordem de Hoth para romper contato chegou a Hauser pela primeira vez. Hoth ordenou que a das Reich parasse o ataque à cidade e seguisse para nordeste para isolar as tropas soviéticas em fuga pelos distritos orientais de Kharkov. Hauser efetivamente ignorou a ordem. A das Reich enfrentava intenso combate urbano na estação ferroviária, com seus avançados já comprometidos. Interromper a ação no meio, argumentou Hauser, exporia esses elementos avançados a um contra-ataque soviético sem possibilidade de reforço ou retirada. Os panzers lideravam colunas em ruas estreitas e flancos expostos. Mandá-los recuar enquanto a infantaria soviética ocupava os prédios não era um rompimento de contato. Era uma retirada sob fogo que custaria mais homens do que continuar o ataque. Hoth repetiu a ordem às 0h15 do dia 12 de março. Hauser deu a mesma resposta. Uma terceira ordem foi cumprida. A das Reich saiu por um corredor aberto pela Leibstandarte ao norte, atravessou o norte de Kharkov e se reposicionou a leste. A estação ferroviária permaneceu em mãos alemãs. Esta foi a segunda vez em um mês que Hauser desobedeceu a uma ordem direta. Primeiro, ignorou a ordem de Hitler de fender Kharkov até o último homem. Depois, desobedeceu a ordem de Hoth de interromper a batalha em seu ponto decisivo. Registros do Corpo Panzer da SS citam ambos os incidentes, sem pedidos de desculpas. No norte, o avanço da Leibstandarte em 12 de março foi decisivo na batalha. Os Kampfgruppen liderados por Witt, Mayer, Sandig, Krass e Hansen romperam a defesa soviética no norte e avançaram para o centro da cidade. Cada prédio era um problema que precisava ser resolvido individualmente. Atiradores de elite soviéticos ocupavam posições nos andares superiores ao longo de todo o eixo de avanço, e seus disparos tornavam as ruas intransitáveis para a infantaria que se movia em campo aberto. Para eliminá-los, os granadeiros precisavam entrar nos prédios pelos lados ou fundos, enquanto os blindados mantinham as janelas sob fogo pela frente. Uma manobra demorada que custava vidas e precisava ser repetida em cada prédio de cada quarteirão. As posições de metralhadora nos porões e andares térreos eram destruídas com cargas explosivas, lançadas pelas janelas do térreo, ou trazendo os panzers para uma distância mínima e atirando diretamente através da parede. O barulho em Kharkov nesses 4 dias foi diferente de tudo que os granadeiros já vivenciaram no campo. Tiros, explosões e rajadas de metralhadora ecoavam nos prédios de ambos os lados da rua, criando um ataque sonoro contínuo que tornava o comando e a comunicação quase impossíveis. Oficiais que gritavam ordens a 3 metros nem sempre eram ouvidos. Mensageiros que levavam mensagens entre os quartéis generais dos Kampfgruppen desapareciam no meio do combate e às vezes não voltavam. Ao final de 12 de março, a Leibstandarte lutou nos subúrbios do norte com perdas incertas e alcançou posição 2 quarteirões ao norte da Praça Dzerzhinsky. A Praça Dzerzhinsky era o maior espaço público de Kharkov e uma das maiores praças urbanas da União Soviética. Ela media cerca de 750 metros em seu eixo mais longo, cercada pela arquitetura monumental criada pelos urbanistas soviéticos para projetar a autoridade do Estado. Prédios do governo e centros administrativos, com paredes grossas e grandes janelas, foram transformados pelos defensores soviéticos em posições de tiro muito eficazes. Manter a Praça Dzerzhinsky era mais que um objetivo tático, era o centro simbólico da administração soviética em Kharkov, e seus defensores sabiam o que sua perda representava. Eles a defenderam de acordo com isso. O 2º Batalhão do 2º Regimento Panzer Grenadier lutou pelos 2 últimos quarteirões sob fogo constante de atiradores soviéticos e equipes de metralhadoras, que passaram 3 semanas estudando os ângulos exatos de onde um ataque alemão teria de vir. O batalhão teve baixas não registradas com precisão até após a batalha, enquanto companhias relatavam perdas durante o combate, acumulando totais em um dia sem pausas nas ações. Ao anoitecer, o batalhão cercou a Praça Dzerzhinsky a partir de várias direções de acesso. Os defensores soviéticos na praça e nos prédios próximos seguiram lutando em posições preparadas enquanto os granadeiros alemães se aproximavam. A praça seguia de pé, mas cercada. Naquela noite, o 3º Batalhão do 2º Regimento Panzer Granadeiro, sob o comando do SS Sturmbannführer Joachim Peiper, uniu-se ao batalhão de cerco na Praça Dzerzhinsky e imediatamente continuou o ataque em direção ao sul. O batalhão de Peiper não consolidou a praça. Ele atravessou a extremidade oposta e avançou em direção ao rio Kharkiv, alcançando a margem sul e estabelecendo uma cabeça de ponte antes que os defensores soviéticos na praça compreendessem totalmente o que havia acontecido. A travessia do rio Kharkiv permitiu avanço ao sul pela Avenida Moscou até os bairros da parte baixa da cidade, mudando a defesa soviética da Praça Dzerzhinsky de perímetro para bolsão.
As tropas soviéticas na praça estavam cercadas por alemães em 3 lados e um rio atrás. Paper havia recebido a Cruz de Cavaleiro 9 dias antes, em 9 de março, por suas operações em Kharkov em fevereiro. A citação registrou especificamente que, na preparação para o ataque à cidade, ele havia tomado posse de 2 cabeças de ponte decisivas para o avanço das forças alemãs. As operações de fevereiro incluíram um audacioso resgate da 320ª Divisão de Infantaria cercada, no qual o batalhão de Piper lutou atrás das linhas soviéticas, destruiu um batalhão soviético de esqui que bloqueava a rota de retirada e resgatou 750 homens feridos, junto com as tropas sobreviventes da divisão. Himmler o parabenizou nominalmente em transmissão de rádio ao vivo. A travessia da Praça Dzerzhinsky, na noite de 12 para 13 de março, marcou mais um feito notável para um comandante 37 dias após seu 28º aniversário. A Praça Dzerzhinsky foi tomada. Depois disso, a Leibstandarte a renomeou. A enorme praça central da 4ª maior cidade da União Soviética passou a ser conhecida como Platz der Leibstandarte, a Praça da Leibstandarte. Placas de rua em alemão instaladas. O nome durou 6 meses até o retorno do Exército Vermelho. O dia 13 de março foi dedicado a eliminar a resistência soviética restante, quarteirão por quarteirão, com a Leibstandarte avançando para leste e sul a partir da cabeça de ponte de Piper, enquanto a Das Reich, agora reposicionada a leste da cidade conforme as ordens, pressionava a partir dessa direção. Um único regimento Panzergrenadier da Das Reich permaneceu no canto sudoeste da cidade, eliminando os últimos focos de resistência soviética nessas ruas até o final do dia. Os combates nas demais áreas da cidade foram igualmente brutais, com fuzileiros soviéticos defendendo cômodos de prédios, sem ceder posições preparadas por semanas. Um soldado alemão que entrava em um prédio esperando que a resistência já tivesse sido quebrada, descobria, na verdade, que cada cômodo era disputado separadamente, que cada escadaria era um ponto de estrangulamento, que cada porão podia conter uma posição defensiva que havia sobrevivido a tudo o que estava acima dele. 2/3 da cidade estavam sob controle alemão ao anoitecer. Os combates diminuíram em 14 de março. Em 15 de março, os últimos defensores soviéticos foram expulsos do leste de Kharkov e a cidade estava sob controle. 3 dias depois, em 18 de março, a divisão Grossdeutschland liderou a retomada de Belgorod, a 64 quilômetros ao norte. A cidade que o 40º Exército de Moskolenko havia tomado em 9 de fevereiro, cuja captura havia flanqueado a Das Reich no Donetsk e iniciado o cerco soviético, voltou às mãos alemãs em apenas um dia de combate. Em 18 de março, o degelo da primavera chegava de fato e novas operações blindadas estavam se tornando impossíveis. A lama que veio após o degelo, a Rasputitsa, a estação em que as estradas se dissolviam em atoleiros intransitáveis, parou tudo. Ambos cavaram trincheiras. A linha de avanço alemã virou o flanco sul de um saliente voltado ao norte, em direção a Kursk. Esse acidente geográfico, formado pelo ímpeto e depois pela interrupção do contra-ataque de Manstein, definiu a próxima grande batalha da Frente Oriental. O balanço final exige precisão. As perdas do Exército Vermelho em toda a campanha do Donetsk, de 19 de fevereiro a 18 de março, totalizaram aproximadamente 45.219 mortos ou desaparecidos e 41.250 feridos. 52 divisões soviéticas foram destruídas ou incapacitadas em combate. Os números do alto comando alemão para 18 de março relataram 19.594 prisioneiros soviéticos, 1.140 tanques confirmados como destruídos e 3.000 canhões capturados ou postos fora de ação. O corpo Panzer da SS, que suportou o maior peso do combate pelo lado alemão em ambas as fases da operação, tanto na defesa quanto no contra-ataque, perdeu aproximadamente 4.300 mortos e 7.000 feridos de um efetivo inicial combinado de 20.000 homens. Mais da metade do corpo caiu entre fevereiro e março de 1943. Os soldados que renomearam a Praça Dzerzhinsky pagaram por esse nome com perdas irrecuperáveis. A conquista de Manstein foi vista de formas distintas por quem estava perto dela. Hitler considerou um ponto de virada e deu licença extra às tropas da campanha. Manstein viu nisso o princípio de que a defesa móvel com blindados profissionais contra um inimigo com linhas excessivamente estendidas pode reverter desastres considerados irreversíveis pela lógica militar. Os soldados que passaram 4 dias nas ruas de Kharkov entenderam isso diferente. A Leibstandarte perdeu a cidade em fevereiro e a retomou em março com os mesmos homens. Os sobreviventes não comentavam sobre isso como pontos de virada ou princípios operacionais. Eles lembravam dos prédios, dos cômodos e de cruzamentos onde pessoas morreram. A campanha custou ao corpo Panzer da SS o que não podia ser reposto. Os sargentos e oficiais subalternos veteranos que sobreviveram às batalhas anteriores não retornaram dos prédios de Kharkov.
As formações que mantiveram as mesmas designações divisionais no verão de 1943 em Kursk eram diferentes em todos os aspectos humanos. Ninguém em março de 1943 entendia o quão rápido o equilíbrio mudaria, independentemente da ordem de batalha. O saliente deixado pelo avanço de Manstein criou as condições para a ofensiva alemã em Kursk, em julho. O corpo Panzer da SS, Leibstandarte, das Reich e Totenkopf, lutando juntos como em Kharkov, avançou mais fundo no saliente de Kursk do que qualquer outra formação alemã. Eles lutaram em Prokhorovka e perceberam que o Exército Vermelho de julho não era o mesmo que destruíram em fevereiro. O Stavka analisou o contra-ataque de Kharkov. Ele entendeu exatamente o que Manstein fez e o que tornou isso possível. Ele não voltaria a estender demais suas formações, nem deixaria os blindados soviéticos ficarem sem combustível em campo aberto, enquanto os panzers alemães esperavam. Ele repôs suas perdas mais rápido do que a Wehrmacht julgava possível e o fez de outra forma, com o entendimento duramente conquistado de comandantes que haviam sobrevivido ao contra-ataque de Manstein e agora sabiam com o que estavam lidando. A janela que Kharkov abriu, última chance da guerra móvel alemã obter resultados estratégicos na frente oriental, se fechou em Kursk e não se reabriu. A cidade de Kharkov mudou de mãos mais uma vez. Em 23 de agosto de 1943, 5 meses depois que o batalhão de Piper cruzou o rio Kharkiv e engenheiros alemães ergueram placas com a inscrição Platz der Leibstandarte na Praça Dzinski, o Exército Vermelho tomou Kharkov pela última vez e desde então não mudou de mãos.